Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre complexidade de espaço, o que significa complexidade de espaço, o que a gente pode entender a partir dela e qual o princípio que a gente pode seguir a partir daqui, entendendo complexidade de espaço aqui no canal, beleza? Então, o que é o Space Complexity, né? E complexidade de espaço? Então, é a medida do espaço em memória, no caso memória RAM, necessária para executar um programa ou algoritmo. Então, assim como a gente tem o tempo de execução, a gente também tem a memória utilizada para executar aquele algoritmo, né? Então, isso ajuda a avaliar a eficiência de um algoritmo em termos de uso de memória. Então, algoritmos que consomem menos memória são preferíveis, óbvio, né? Então, quanto menos memória seu algoritmo consumir, melhor, porque mais performático ele vai ser e menos recurso ele vai utilizar da máquina. Assim, acaba até reduzindo o custo de processamento do seu projeto. Então, de forma simples, é a possível quantia de memória que um algoritmo utilizaria para terminar a sua execução, beleza? Então, de forma super simples e resumida, o Space Complexity é basicamente o quanto de memória que você utilizaria na execução do seu algoritmo para terminar ele, para ele executar totalmente, tá? Um exemplo para simplificar seria o Space Complex é frequentemente expressado por uma função de tamanho de entrada. Por exemplo, O1 significa que o espaço usado é constante, ou seja, 1, então ele vai utilizar a mesma quantia de espaço independentemente do tamanho do input que você manda. Então, independentemente do número que você enviar como input, o Space Complexity vai ser o mesmo porque ele é constante, ele é um valor constante de O1, tá? Vou falar O1 porque vai fazer sentido mais pra frente. Então não importa o tamanho da entrada. O ON significa que o espaço aumenta linearmente com o tamanho da entrada. Assim como a gente viu no último vídeo, que a gente mandava um número maior, o algoritmo executava em mais tempo. Então é a mesma coisa, quanto mais a gente mandou aquele número maior, mais memória também foi utilizada por aquele método, tá? Então ele não só demorou mais, como ele utilizou mais memória para fazer aquele processamento. Então é aí que faz a diferença da utilização de memória, no caso o Space Complexity. Então imagine uma lista de números, tá? Se você copiar todos esses números em uma nova lista, estará utilizando espaço adicional igual ao tamanho da lista original. Isso teria o Space Complexity de ON. Ou seja, quanto maior a lista que eu tenho, quanto mais números, que nesse caso é 100, mais memória eu vou utilizar para poder criar uma cópia dele, que no caso, quanto mais número, mais cópia eu vou ter que fazer. Então, basicamente, o Space Complexity, ele cresce a partir do input que ele é enviado. Então, se você tem um input único, que no caso é um valor constante, ele vai ser O de 1 porque ele é constante. Se você precisa aqui do seu código, toda vez que o input aumentar, ele vai demorar mais. E além de demorar, ele utilizar mais memória RAM, ele também tem o O de N, que no caso, ele é linear à quantia de input que você foi enviado ou ao tamanho do input que você enviou. Então, basicamente, esse é o entendimento que a gente tem do Space Complexity sobre a utilização de memória sobre um algoritmo, e a gente vai continuar o entendimento disso no próximo vídeo, beleza? Então, vejo vocês lá.